Vamos à última fronteira, partimos para a conversa com o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Para começarmos por falar sobre os mistérios de um buraco negro. Sim, vamos começar hoje esta última fronteira numa zona muito específica, o centro precisamente da nossa Via Láctea, onde já sabemos que há muito tempo que reside lá alguém, eventualmente pouco recomendável, mas só para quem se aproxima dele. Estamos a falar de um buraco negro supermaciço chamado Sagitário A e que tem cerca de, imagina tu, 4,5 mil milhões de vezes a massa do nosso Sol. Portanto, é monstruoso este buraco negro. E as histórias que contamos hoje são histórias do passado e histórias do presente. Vamos começar pelo passado. Há cerca de 2 milhões de anos, quando os primeiros protótipos de seres humanos ainda estavam a aprender a andar, eles, se calhar, ficariam assustados se conseguisse registar mais de perto aquilo que aconteceu nessa altura no centro da Via Láctea. É que foi registado uma enormíssima erupção de raios gama, que é a radiação mais poderosa, mais energética que nós conhecemos no universo. E então, nós hoje, 2 milhões de anos depois, ainda conseguimos detectar de uma maneira muito precisa e muito interessante o resultado dessa explosão, naquilo que os astrónomos chamam as bolhas de Fermi. Fermi porquê? Porque foi precisamente o telescópio espacial Fermi que detectou o rescaldo, digamos assim, dessa explosão que aconteceu há cerca de 2 milhões de anos. E como é que está registada precisamente essa forma? Está em 2 lóbulos, 2 bolhas, digamos assim, que estão acima e abaixo do plano da nossa Via Láctea, cerca de 30 mil anos-luz acima e 30 mil anos-luz abaixo. E, portanto, é uma bolha que nós hoje conseguimos registar. Isto já foi detectado há 5 anos e porque é que hoje volta a ser notícia? Porque os astrónomos não estão contentes, obviamente, em apenas observar e encontrar este lóbulo. Não. Querem saber muito mais. Querem saber a composição, querem saber a velocidade a que deslocam precisamente estas bolhas, querem saber também a temperatura precisamente dessas bolhas. Então chamaram novamente aquilo que eu chamo a cavalaria, que é o telescópio espacial Hubble, foi então convocado para olhar em pormenor precisamente estes lóbulos de Fermi. Então o que é que nos conta o Hubble sobre estas bolhas? Conta-nos, por exemplo, que encontramos temperaturas para estas bolhas. Imagina tu, já passaram 2 milhões de anos, mas mesmo assim estas bolhas apresentam uma temperatura de cerca de 9.700 graus, mas que pensa-se que no início, na sua explosão, terá atingido mesmo cerca de 10 milhões de graus. Diz-nos também o Hubble qual é o constituinte precisamente desta bolha. Bom, encontramos lá moléculas de silício, de carbono, de alumínio, tudo moléculas, tudo átomos pesados. O que nos permite especular, o que permite à ciência especular sobre a origem precisamente desta bolha. Então, os astrónomos apontam 2 cenários para explicar estas bolhas. Em primeiro lugar, um dos cenários, uma formação estelar extremamente elevada, extremamente rápida, ou seja, tivemos ali no centro da Via Láctea há 2 milhões de anos uma taxa de natalidade estelar muito elevada. Isto é compatível com aquelas moléculas que nós encontramos, que são mais pesadas. E porquê? Porque, de acordo com este cenário, houve todo um conjunto de estrelas de grande massa que cresceram. Quanto maior massa tiver a estrela, menor é o mais curto é o seu tempo de vida, e então ejetam para o espaço estas moléculas mais pesadas sob forma de grandes explosões de supernovas. Portanto, é um cenário compatível com as moléculas encontradas nestas bolhas. O outro cenário que também pode ser compatível com tudo aquilo que nós vimos é uma grande ejeção de material devido a algo que o buraco negro terá comido. E, portanto, o que nós vimos há 2 milhões de anos terá sido, se calhar, é o outro cenário, terá sido uma estrela ou um conjunto de estrelas que aquele buraco negro comeu autenticamente. E, portanto, aquilo que nós vimos sobre a forma de bolhas são, enfim, uma espécie de um arroto, digamos assim, deste gigantesco buraco negro. Agora, o que nós temos bem a certeza é que foi algo de energeticamente extremamente poderoso, porque só assim se consegue explicar esta radiação forte em raios gama. Mas damos logo um salto para o presente, mas ficamos ali também no centro da Via Láctea, porque foi apresentado na semana passada o resultado de algumas observações de raios-x feitos pelo telescópio espacial Chandra, que dizem que agora, no tempo presente, ou mais ou menos presente, foi detectada também uma atividade muito anómala, digamos assim, deste próprio buraco negro. E isto porquê? Porque foram registados, sobretudo, 2 grandes explosões
duas grandes injeções, digamos assim, de raio-x, que é a segunda radiação mais poderosa, precisamente deste buraco negro. Em setembro de 2014 foi detectada uma radiação, uma explosão cerca de 400 vezes superior ao normal que aquilo encontramos em explosões deste tipo neste buraco negro, e em outubro, portanto, passado pouco tempo depois, encontramos uma outra explosão, uma outra evacuação, digamos assim, de material, cerca de 200 vezes superior àquilo que nós estamos à espera. Novamente encontramos aqui outros cenários, eventualmente também um bocado semelhantes com a história anterior, que podem tentar explicar precisamente o que é que terá acontecido. E então, aquele que parece ser o cenário mais interessante, mais, digamos, quase que sexy, no fundo, para explicar esta explosão, é o seguinte: será que houve algum asteroide ou um grupo de asteroides que ter-se aproximado perto mais deste buraco negro? É que, se sim, o que nós estamos a ver, estas explosões, é a explosão do registro mais extraordinário do engolir, digamos assim, de asteroides por parte do buraco negro supermaciço. E os astrónomos estavam a olhar em particular para o que estava a acontecer lá, porque nós já falámos aqui, até mesmo aqui neste estúdio, de uma nuvem molecular que se estava a aproximar deste buraco negro, o G2, nuvem G2, e os astrónomos estavam a ver o que é que estava a acontecer, precisamente qual era a digestão que ia acontecer. E, surpreendentemente, essa nuvem G2 passou quase incólume, não aconteceu grande coisa, mas eles registaram precisamente este tipo de explosão no nosso buraco negro. E, portanto, porque é que isto é importante e porque é que é interessante nós assistirmos a estes fenómenos? Porque os astrónomos já estão habituados a encontrar este tipo de fenómenos noutras galáxias. Ou seja, nós sabemos que as grandes galáxias, sobretudo as grandes galáxias, têm um buraco negro no seu interior, no seu centro, que tem este tipo de comportamento quando engolem matéria. Pois, mas nós estamos a cerca de 20 mil anos-luz do centro da nossa galáxia, 26 mil anos-luz. E, portanto, nós estamos na fileira de frente para assistir a estes fenómenos que são dos mais energéticos que temos no universo. Portanto, são bons tempos para os astrónomos das altas energias. Falamos de estrelas, desapareceram, mas afinal, Miguel, estavam escondidas. Estavam escondidas. É uma imagem divulgada pelo Observatório Europeu do Sul, do ESO, de uma região do espaço que apresenta claramente uma zona escura. Há ali uma zona escura pelo meio e então a pergunta é óbvia, esta imagem que nós estamos a ver, a pergunta é óbvia, mas para onde é que foram as estrelas? Será que aquilo é um objeto tipo Star Trek, em que nós temos que ir lá investigar? Pois não, é uma nuvem muito mais interessante do que isso. Porquê? Porque, imagina, nós se calhar viemos dali, deste tipo de nuvens escuras. São nuvens moleculares, conseguem absorver muita luz que está em segundo plano, digamos assim. O que nós encontramos em segundo plano são precisamente estrelas. E são estrelas a formarem-se. São nuvens deste tipo, nuvens escuras, nuvens moleculares extremamente densas, extremamente escuras, que depois dão origem às estrelas. O que nós encontramos noutros tipos de comprimentos de onda, ou seja, com outro tipo de telescópios, na ordem dos submilímetros, encontramos ali dentro daquelas nuvens escuras estrelas a formarem-se. São estrelas que são nuvens, aliás, que estão a uma temperatura de cerca de 250 graus negativos. E que, ao longo dos anos, ao longo de milhares de anos, que é um piscar de olhos na vida das estrelas, aquelas estrelas lentamente vão acumulando matéria, vão crescendo, digamos assim, aglutinando poeira, aglutinando gás. E, portanto, é precisamente naquelas nuvens que nós encontramos depois as estrelas que dão origem, olha, a tudo o que nós conhecemos hoje. Às estrelas de maior e de menor massa, aos planetas, depois que giram à sua volta. E esta é uma imagem absolutamente notável porque permite aos astrónomos, claro que nós não temos uma escala de tempo que nos permita assistir ao crescimento, digamos assim, ao nascimento e crescimento das estrelas, em tempo real, durante o nosso espaço-tempo, mas é aqui, precisamente nestas nuvens escuras, que os astrónomos encontram a origem estelar. E por isso é uma imagem absolutamente notável de algo que pode parecer perigosamente escuro e assustador, mas não, é uma incubadora de estrelas. Miguel, hoje traz-nos livros. Sim, trazemos sugestões literárias para para toda a nossa audiência, desde os mais jovens ao menos jovens. Vamos começar por uma obra absolutamente monumental, das edições 70, 100 anos de fotografia científica em Portugal, 1839 a 1939, imagens e instrumentos. É uma coordenação feita por vários investigadores, sobretudo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e que junta aqui um espólio absolutamente notável das primeiras utilizações da fotografia, não só para a produção científica, mas para a documentação científica também. Um trabalho abismal e é apresentado aqui pelas edições 70. Depois, do clube de autor, Edward O. Wilson é um cientista com mais de 50 anos de atividade e que junta aqui, neste Cartas a um Jovem Cientista, os seus conselhos para o que é que os cientistas, o que é que os aspirantes a cientistas devem procurar e devem fazer, no fundo, na sua procura pela ciência. E depois, por último, da Gradiva,
Enquanto Dormes, coisas curiosas que acontecem todas as noites, Steve Murray e Matthew Murray, da Gradiva Júnior, e é uma sugestão para todos aqueles mais jovens que não fazem a mínima ideia do que acontece neste mundo enquanto eles dormem. E, portanto, é um livro repleto de curiosidades científicas absolutamente fascinantes. Miguel, obrigada. E um bom domingo.